Olá, que Deus abençoe você, bem-vindo. Nós estamos aqui para falar da lição da Escola Sabatina. Esse trimestre tem sido sensacional. Estamos estudando sobre a promessa, a aliança eterna de Deus. E eu estou aqui para falar com você da lição número 3, para todas as gerações. Vamos falar da aliança que Deus fez com Noé. Você já tem estudado a lição nesses dois últimos temas e você viu que a lição da Escola Sabatina, a aliança, ela nos ensina sobre a aliança. E a aliança é Deus fazendo um acordo, um pacto comigo e com você. Deus faz um testamento, ele faz um acordo. E nesse acordo, Deus promete ser o nosso Senhor, cuidar de nós, e nós somos os seus servos nesse acordo. As alianças eram feitas com sangue. Então, quando eles faziam lá no Antigo Oriente Médio, quando eles faziam um acordo e uma aliança, e você tem isso em Gênesis 15, para mostrar para você um exemplo disso, que Deus está falando com Abraão, e aí Deus manda Abraão partir uns animais no meio, e Deus passa pelo meio da metade dos animais. Então, quando a pessoa passava por aqueles animais partidos, ele estava dizendo assim, ó, eu não vou quebrar a aliança, que ocorra comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo. Então Deus, desde Adão e Eva, estabeleceu um pacto, uma aliança com o ser humano. E nesta aliança, Deus ele é o Senhor. Deus ele é o soberano. E nós somos seus servos. E como seus servos, nós temos também as nossas especificações, temos aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós temos que cumprir a nossa parte na aliança. E aí eu queria trazer você para o tempo de Noé. No tempo de Noé, o mundo ele estava de mal a pior. O mundo não ia bem. O pecado tinha contaminado tudo aquilo que Deus fez e disse que era bom. Deus fez tudo perfeito, mas o pecado ele contamina. O pecado ele é tão forte que ele vai destruindo aquilo que Deus fez. E isso foi acontecendo dia após dia, depois do pecado de Adão e Eva, que chegou um tempo em que a Bíblia descreve que a humanidade ela estava coberta de violência. Ela tinha ido longe demais. Ela tinha quebrado a aliança que Deus tinha feito com o homem. E o que acontece quando a aliança é quebrada? O interessante é que, neste caso, Deus, na Bíblia, ele sempre aparece quando nós, seres humanos, quebramos a aliança. Deus nunca quebra o seu lado do acordo. Deus nunca se esquece de seu pacto. Deus nunca comete algum erro. Geralmente, sempre é o ser humano que quebra a sua parte na aliança. E toda vez que o ser humano quebrou a aliança, nós vimos lá com Adão e Eva, eles quebrando a aliança com Deus, é Deus quem toma a iniciativa de restabelecer o pacto. É Deus que toma a iniciativa do conserto. Lá com Adão e Eva foi Deus que disse onde vocês estão. É Deus que se apresenta para falar. Da mesma forma, quando o mundo, na época do dilúvio, estava completamente carregado de violência, é Deus que se apresenta e ele aparece e ele vai buscar e olha para o ser humano e ele encontra Noé. Deus encontra Noé e Deus fala algo muito importante para nós nesse meio de pecado, no mundo como ele estava. Deus fala ali em Gênesis 6, Deus diz, o verso áureo da nossa lição, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Favor aqui quer dizer graça. Muitas Bíblias trazem graça. Deus olhou para Noé e o escolhe de graça. Noé estava disposto a ser escolhido. Noé era amigo de Deus. Noé caminhava com Deus. Mas Noé também, como eu e você, era pecador e necessitava do auxílio de Deus. E Deus se apresenta então para Noé e diz, Noé, eu te escolho de graça. Eu te escolho de graça. E Noé, então, é escolhido e Deus faz uma aliança com Noé. Em Gênesis 6, verso 18, aparece a primeira vez a palavra aliança na Bíblia. Diz assim, ó, mas com você estabelecerei a minha aliança, Noé, disse Deus. Você entrará na arca, você e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. O interessante aqui, ó, é que a palavra usada para estabelecer, aqui nesse verso,
estabelecerei a minha aliança. Essa palavra, no hebraico, ela dá uma conotação de manter a aliança. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vocês quebraram a aliança, mas eu estou aqui para dizer que eu vou manter. Eu vou manter o pacto de salvação. Eu vou resolver. Eu vou salvar vocês. E então Deus pede para Noé construir uma arca. E ele constrói uma arca para que todos aqueles que entrassem na arca pudessem ser salvos. E você percebe ali em Gênesis 7, 23, que diz que todos foram exterminados. Todos restaram apenas, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Restou somente Noé. Noé ali é símbolo do remanescente. Restou apenas Noé. É como se Deus dissesse assim, ó, eu queria que todos tivessem se salvado. Eu vim aqui para restaurar a aliança. Eu vim aqui para curar você. Eu vim para salvar todo mundo, mas apenas Noé e sua família vieram e entraram na arca. Que pena. Deus então estabelece ali um sinal e ele promete que nunca mais ia destruir o mundo com o dilúvio. E esse sinal é o arco-íris. Você conhece o arco-íris? Deus estabelece o arco-íris e você tem dois textos na Bíblia, anote aí, ó, Ezequiel capítulo 1, verso 28 e Apocalipse 4, verso 3, descrevendo que o arco-íris está no trono de Deus. É como se Deus estabelecesse a aliança conosco e ele colocasse lá no seu escritório, lá no seu trono, Deus colocasse o arco-íris como se ele estivesse avisando para nós, eu não vou me esquecer de que eu não vou quebrar a minha aliança que eu fiz com você. Talvez eu esteja falando para você que se afastou de Deus, para você que está longe dos caminhos de Deus. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim, ó, eu quebrei a aliança que eu tinha com Deus. Ou você olha para a sua vida e fala assim, ó, eu queria fazer um concerto com Deus, eu vivi sempre longe de Deus. Deus é aquele que se revela, é aquele que vem, é aquele que toma a iniciativa de restabelecer o pacto e a aliança que ele fez com você. A aliança que Deus fez com o homem lá no Jardim do Éden, Deus vai passar a Bíblia toda nos avisando que ele é o Deus que restabelece a aliança. Ele é o Deus que morre no nosso lugar para que a aliança seja restabelecida. Noé, então, foi o remanescente daquela época. No nosso tempo, você está sendo chamado por Deus para ser também o remanescente daquele que honra o acordo, honra o pacto que Deus fez conosco. Aprendemos isso através da vida de Noé nesta semana. Que Deus abençoe a sua vida.